Olá, ouvintes do Dicotomia, aqui é a Brena e hoje eu vou apresentar mais um episódio da nossa série ABC das RI. E o tema escolhido será fronteira, de acordo com a letra F. Bem, para entendermos um pouco mais sobre a fronteira e a sua relação com as relações internacionais, vou definir rapidão, a diferença entre fronteira e limite, que vira e mexe muitas pessoas se confundem. Então, de acordo com a definição prática do site Mundo Educação, e que provavelmente seu professor ou professora do ensino fundamental te explicou, é que quando falamos em fronteira, nos referimos a algo mais abrangente e dinâmico. E essa dinâmica é relacionada às relações culturais, econômicas, religiosas ou até mesmo militares. E é justamente por causa dessas trocas que foram estabelecidas as fronteiras entre países, ou seja, com o decorrer do desenvolvimento histórico de cada região, esses fatores influenciaram a criação de fronteiras entre elas. Já os limites são caracterizados como algo mais preciso. São divisões que normalmente são estabelecidas através de acordos ou tratados entre os países interessados. Assim, nesse tratado ou acordo estará definido exatamente o traçado do limite e se ele terá características naturais, que é quando utiliza como um parâmetro para realizar a delimitação características naturais como rios, montanhas e mares, ou características artificiais, que é quando utilizamos características criadas pelo homem, como uma estrada, um muro ou até mesmo uma linha imaginária. Por outro lado, quando pensamos no conceito de fronteira a partir da interpretação das relações internacionais, o autor Márcio Augusto Schermer o define como regiões geográficas que se distinguem das demais devido ao fato de que nelas as interações internacionais são uma realidade cotidiana. Bem, e quando analisamos a partir desse diferencial, percebemos o quão forte é a relação desse termo com as relações internacionais. Então, quando abordamos os principais conceitos estudados pelo mainstream das relações internacionais, vem logo à nossa mente termos como, por exemplo, Estado, anarquia e sistema internacional. Inclusive, temos episódios dessa nossa série, ABC das RI, sobre os conceitos de anarquia e de Estado. Mas, voltando ao assunto e deixando o merchan de lado, o autor Schermer destaca também sobre as poucas pesquisas existentes desse conceito de fronteira no debate teórico das relações internacionais, mesmo sendo ele um termo que permeia esse debate. Assim, o autor afirma a importância de introduzir o conceito de fronteira ao debate teórico das relações internacionais. Mas o termo é bastante presente e pesquisado na área da geografia política e geopolítica, onde é definido como a área marginal de domínio territorial e limítrofe para o exercício de poder do Estado. Bem, as fronteiras fazem parte de diversos debates do nosso cotidiano, por serem e estarem diretamente envolvidas em discussões e conflitos em todo o mundo. Posso te dizer rapidamente algumas das fronteiras em que acontecem problemáticas envolvendo, por exemplo, a imigração de pessoas de um território para outro, mas que acarretam diversos problemas se não houver controle e fiscalização entre essas fronteiras, como acontece com os Estados Unidos e o México. Outra questão envolvendo as fronteiras é a definição delas, como acontece com o Estado de Israel, onde existe uma delimitação de fronteiras que está sempre sofrendo modificações por diversos motivos. E mais um exemplo do que pode ocorrer através dessa interação entre fronteiras é que em determinadas regiões, essas fronteiras são abertas para a livre circulação de pessoas autorizadas a transitarem entre um território e outro, como acontece entre os países da União Europeia ou por aqui mesmo entre os países do Mercosul. Bem, essas foram as definições e informações desse episódio da nossa série ABC das RI, Fronteira. E antes de finalizar esse episódio, gostaria de indicar um livro, que é o Fronteiras e Relações Internacionais, e também o filme Babel, é um drama político que aborda sobre essa questão entre fronteiras, inclusive recebeu algumas premiações do Oscar.
E claro, também confiram os artigos que eu utilizei para criar esse episódio, que estarão disponíveis no nosso Instagram, que é o @dicotomiacast. E segue lá, gente! É isso aí, valeu, gente, e até o próximo episódio.